Em O Raio Verde, de Henrique Romer, a primeira coisa que vemos depois dos créditos é um intertítulo, escrito à mão, marcando a data, segunda-feira, 2 de julho. Logo, fica claro que as férias de verão iminentes intimidam Delphine, uma secretária frustrada que ainda lida com um rompimento e acaba de ter seus planos originais de férias cancelados. Paris começou a ficar vazia para a temporada. Vemos Delphine vagando de um local para o outro. Primeiro para a casa de um amigo para um fim de semana, do qual ela parte mais cedo do que o esperado. Depois sozinha para os Alpes franceses, de onde decide partir no mesmo dia. E finalmente para a região da praia de Biarritz. Ela também vaga de conversa em conversa, frequentemente tendo que se explicar para os outros, isto é, quando não parece observando em silêncio, chorando ou ambos. Naturalmente, o deslocamento é o ponto. Aquela sensação solitária de não saber quem ser, de deixar de fazer o que as pessoas esperam que você faça e internamente esperar que um sinal místico do universo se manifeste e isso recompense toda a dor. O encanto aqui, porém, assim como em muitos projetos que foram influenciados pelo trabalho de Romer, é a maneira cativante e despretensiosa como a narrativa flui. É como se os personagens na tela respirassem, falassem, agissem por eles mesmos, sem roteiro, com apenas a estrutura narrativa suficiente para alcançar uma representação mais realista de catarse. Nesse caso, isso também pode ser atribuído ao fato dos diálogos terem sido amplamente improvisados, tanto que a atriz principal, Marie Rivière, é acreditada como co-roteirista. Enquanto nada acontece, as experiências aparentemente inconsequentes se acumulam. A protagonista encontra uma velha amiga que agora é mãe, faz amizade com uma loura estrangeira extrovertida que tenta ajudá-la a se soltar, e tem uma interessante conversa com uma menina. Todos esses momentos despertam reflexões autoconscientes sobre suas escolhas. Pequenas revelações que nunca poderiam transformar significativamente alguém por si mesmas, principalmente em um período tão curto de tempo. No entanto, elas constantemente provocam a introspecção necessária para prepará-la para os momentos surpreendentemente marcantes que virão. No final, Delphine consegue seu sinal, mas tanto ela quanto o público compartilham o entendimento de que se trata mais de encontrar esperança na vida do que a vida ter simplesmente melhorado. Em A Virgem de Agosto, de Jonas Trueba, a primeira coisa que vemos depois dos créditos é um intertítulo, marcando a data, 1º de agosto. À medida que as temperaturas sobem para níveis tórridos, aqueles que conseguem deixar Madrid partem de férias. Mas Eva, uma mulher desanimada prestes a completar 33 anos, decide permanecer na cidade como um ato de fé para que sua vida melhore. Seguindo a estrutura das datas de agosto, o filme observa Eva enquanto ela aproveita ao máximo a cidade em seu próprio ritmo, passeando pelo centro da cidade, visitando um museu ou lendo um livro na grama. Ela se depara com rostos familiares e também conhece novos. Bate papo, bebe e mergulha no burburinho comunitário das festas tradicionais que acontecem nesta época do ano. Durante uma conversa com um amigo, surge um tema do verão, ao qual ela responde que é a sua estação preferida. Ela explica que é porque é mais fácil ser você mesmo quando todos esperam menos de você. Itsasu Arana imbui sua personagem com um tipo de emocionalidade contida e não melodramática que se torna devastadoramente transparente. Embora não seja explicitamente mencionado, há uma sensação de solidão palpável e desesperada por trás dos seus olhos. É como se todo esforço para segurar as emoções rebatesse e as trouxesse para frente de uma maneira que o público pudesse facilmente se projetar, sem nunca perder sua especificidade. Em outra reunião de amigos, a câmera corta para pessoas em um círculo compartilhando suas experiências de viver em lugares diferentes. Eles discutem como depois de algum tempo fica mais difícil dizer se o desejo e a decisão de se mudar já eram quem eles eram, ou se o tempo gasto em outro lugar foi o que realmente os mudou. Enquanto eles conversam e se identificam nas falas dos outros, Eva fica completamente quieta, ponderando sobre a vida que ela ainda não experimentou. Em seguida, ela finalmente fala, articulando o conflito existencial central que até então não havia sido propriamente dito. Supongo que é como muito difícil, não, hacerse uma pessoa de verdade se não te has emancipado realmente de tus padres, ¿no? Del sitio donde... Vaya frase, ¿no? ¿Por qué? Ser una persona de verdad. ¿Cómo nos hacemos una persona de verdad? A cadência romeriana, distintamente descontraída, é o coração batendo dentro do drama silencioso aqui. Com Trueba fotografando Madrid com subjetividade gentil e observacional de Eva, com apenas distância suficiente dos outros para que sua solidão penetrante possa ser transmitida.
Enquanto aparentemente nada acontece, assim como em O Raio Verde, as experiências inconsequentes se acumulam. A protagonista encontra uma velha amiga que agora é mãe, faz amizade com uma loura estrangeira extrovertida que a ajuda a se soltar e tem uma conversa interessante com uma menina, o que desperta súbitas reflexões sobre suas escolhas. Eva, como muitos vieram antes dela, também busca secretamente um sinal, qualquer coisa que possa tornar a estrada à frente menos assustadora. Eventualmente ela realiza seu desejo, que vem em uma forma diferente do de Delphine. Não seria óbvio sob um olhar diferente, mas o verão desperdiçado experimentando a vida sem rumo o torna inconfundível. Resta esperar que possamos ver nossos sinais também. Todavía estoy